O que você faria se tivesse que escolher entre viver ou permanecer fiel a Cristo? Muitos, diante da morte, negariam sua fé. Mas no século XVII, na Escócia, uma jovem de apenas 18 anos mostrou ao mundo que Cristo é mais precioso do que a sua própria vida. Essa é a história de Margaret Wilson, a Martin que morreu cantando os Salmos. No século XVII, na Escócia, um tempo de trevas espirituais, o governo inglês impunha que todos reconhecessem o rei como chefe supremo da igreja, e os que resistiam eram chamados de governantes do pacto, homens e mulheres que diziam Cristo e somente Cristo é a cabeça da igreja. Essas pessoas eram totalmente perseguidas por causa da sua fidelidade. Milhares foram perseguidos, expulsos de suas casas, mortos e tratados como criminosos. Essa época ficou conhecida como Anos de Sangue na Escócia. Margaret nasceu em uma família cristã devota em Wigton, Escócia. Era jovem, de apenas 18 anos, mas desde cedo conheceu as Escrituras. Cresceu ouvindo salmos que eram cantados em toda a Escócia reformada. Sua fé era firme, mesmo em meio às perseguições. Ela sabia que seguir a Cristo poderia causar a sua vida, mas mesmo assim ela continuava servindo. Margaret foi denunciada como rebelde religiosa por se recusar a reconhecer o rei como chefe da igreja. Presa junto com os outros cristãos, ela foi levada ao julgamento. Com ela estava Margaret McLaughlin, uma idosa de cerca de 60 anos, também fiel ao Evangelho. As duas foram condenadas à morte de forma cruel. Seriam amarradas em estacas no mar, no rio Solway, para morrer afogadas lentamente enquanto a maré subia. Uma multidão assistia, alguns zombavam, outros choravam em silêncio. As duas foram amarradas em estacas, mas em posições diferentes. A idosa mais à frente, aonde a maré subiria primeiro. A jovem Margaret mais atrás, para que pudesse assistir à morte da mais velha, e talvez se intimidar. O objetivo dos soldados era fazer a jovem desistir totalmente da sua fé. Quando a maré começou a subir, a idosa McLaughlin lutou por respirar. Em pouco tempo, as ondas a cobriram completamente e ela morreu em Cristo. Os soldados olhavam para a jovem Margaret, esperando que ela desistisse. Um deles gritou: "Agora, Margaret, tu também morrerás. Reconhece o rei como chefe da igreja e viverá." Ela respondeu com toda firmeza: "Não, Cristo é meu único Senhor e Ele é a única cabeça da igreja. Jamais darei sua glória a outro." A morte de Margaret não foi em vão. Seu testemunho fortaleceu os governantes e ecoa até hoje como exemplo de coragem e fidelidade. Ela é lembrada como a jovem que morreu cantando os salmos. Sua vida nos lembra que o Evangelho é digno de todo sacrifício. Em Apocalipse 2 diz assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Margaret Wilson nos mostra que a verdadeira fé não negocia a verdade. Que possamos ter essa mesma coragem de confessar Cristo como nosso Senhor, custe o que custar. Sangue do Martírios continua sendo a semente da igreja. Que o Senhor levante em nossos dias jovens e adultos com a mesma ousadia para a glória de Deus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Estou muito feliz e muito grato a Deus por termos conseguido bater mais de 100 inscritos. Se eu conseguir isso é porque Deus nos ajudou. Então deixe o seu like, se inscreva no canal e comente algo
que Deus colocou no seu coração. Muito obrigado.